Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma disciplina do nosso curso técnico em multimeios didáticos aqui do Profuncionário. Essa é a nossa disciplina de número 9, é uma disciplina específica do curso de multimeios e se chama Audiovisuais, Arte, Técnica e Linguagem. Reforçando então, essa disciplina faz parte do núcleo de formação técnica específica, ou seja, só vocês, alunos do curso de multimeios, é que vão cursar essa disciplina. Isso é bom para vocês porque é uma disciplina muito legal, a do audiovisuais. Então, antes de mais nada, vamos a algumas informações importantes sobre essa disciplina que a gente vai começar hoje. A começar por aquilo que a gente chama de ementa, que é a síntese do que a gente vai desenvolver ao longo da oferta da disciplina. Então veja nesta tela a ementa. A importância da linguagem audiovisual no processo civilizatório, desde o desenho à pintura, as artes plásticas, o rádio e a divulgação informativa, fotografia, teoria e prática. E também vamos desenvolver os seguintes conteúdos, ainda como propostos na ementa da disciplina: cinema, produção e consumo, o vídeo, produção e uso educativo, rádios e televisões educativas e interação entre a escola e a mídia, leitura crítica das mensagens. A autora do caderno da disciplina, ou seja, a apostila que vai nortear os nossos estudos, que você já deve ter recebido e que também está disponível na versão virtual na plataforma, é a professora Laura Maria Coutinho, que trabalha com essa temática dos áudios visuais e também com educação há muito tempo. Ela tem uma vasta experiência em educação à distância e pesquisa sobre cinema e televisão e também as relações do cinema e da TV com a educação. A professora Laura é mestre em educação pela Universidade de Brasília, ela é doutora em educação, conhecimento, linguagem e arte pela Unicamp e hoje ela trabalha como professora lá na Universidade de Brasília. Com certeza escreveu um material muito bom que vai nos ajudar muito e desde já eu reforço. Leia o material e, na medida do possível, siga as dicas de leitura, de vídeos, de filmes, que tem muito nessa disciplina, e de sites que está contido ali no material, tá? É sempre muito enriquecedor. A carga horária da disciplina é de 60 horas de atividades e mais 10 horas de prática profissional supervisionada, e nós vamos desenvolver tudo isso em 4 semanas. Então, mãos à obra, porque a gente tem bastante trabalho pela frente. Bom, todos nós sabemos que a gente vive imerso em um mundo de imagens e de sons. E eles são cheios de significados. Sabe aquele assovio que seu celular faz toda vez que chega uma mensagem de WhatsApp? Então, olha só que significado tem isso. Você ouve o barulho e na mesma hora já associa com o aplicativo de mensagens. E quando em qualquer lugar você ouve um plim-plim, todo mundo já sabe que tem alguma coisa referente à Rede Globo de televisão rolando, passando. Olha que coisa poderosa que é isso, né? Do áudio. Pois é, áudios e imagens, eles acabam constituindo um universo que faz parte da vida da gente. A gente praticamente é alfabetizado no audiovisual. Todos nós podemos compreender minimamente as mensagens vinculadas pelo cinema, pela televisão, e agora não só pelo cinema e pela televisão, né? Nós e as nossas crianças temos os áudios visuais na palma da mão, com o advento dos telefones celulares, dessas tecnologias do smartphone, que praticamente triplicaram nos últimos anos no Brasil. E quase todos os aparelhos gravam imagens e sons, o que permite a muitas pessoas produzirem os seus próprios registros audiovisuais, além de enviar e receber uma quantidade enorme de vídeos, de áudios, de qualquer coisa, em qualquer lugar, para qualquer lugar. Mas com certeza ainda existe muito o que aprender sobre imagens e sons. Então, para tentar ajudar a gente nessa missão de entender melhor a produção dos audiovisuais e, sobretudo, a sua relação com o universo da educação escolar, a professora Laura Maria elaborou a disciplina com o seguinte objetivo e é com ele que nós vamos trabalhar. Então, olha lá. Proporcionar uma reflexão sobre a linguagem audiovisual, fazer um passeio pelas experiências que se utilizaram desta modalidade de comunicação para o desenvolvimento da educação, permitir que educadores e profissionais que trabalham nos sistemas escolares possam construir uma visão mais aprofundada e crítica dos audiovisuais dentro e fora da escola. Para isso, a disciplina foi dividida em 6 unidades
E nesse momento presencial intensivo nós vamos desenvolver a primeira dessas unidades. Então olha aí, o que nós vamos estudar hoje? Unidade 1, o audiovisual na sociedade tecnológica. Bom, agora vamos começar pensando o seguinte. A paisagem humana, sobretudo a do homem urbano, está povoada de imagens, imagens de todos os tipos, formas e cores. A gente vive num universo que conjuga a natureza e a cultura do homem e dá tanto à natureza quanto à cultura quase que o mesmo estatuto, ou seja, quase que a mesma importância, o mesmo valor. Veja aqui, nós temos uma imagem do Rio de Janeiro. Você pode imaginar como seria esta mesma fotografia nesse mesmo lugar se não houvesse nenhuma intervenção humana acontecido? Se a gente conseguisse tirar uma foto desse mesmo lugar antes de ser construída aí esta cidade. Mais que isso, note que a cultura humana desse lugar marcou e modificou para sempre a paisagem. Aqui a gente pode perceber a cultura cristã, pois há o Cristo construído no alto do morro. A gente pode perceber que as mais belas edificações estão próximas da praia, as mais precárias estão em lugares mais afastados, ou seja, a civilização, ao longo de mais de 300 anos, produziu esta imagem nesse local. A imagem que agora vemos ao olhar para ele é esta. E olhar para esta imagem pode revelar muitas coisas, como eu já disse. E quando a gente acrescenta as imagens, as palavras escritas, uma coisa passa a complementar a outra. Veja esse exemplo da palavra maravilhosa. Quer dizer, dita assim, pode representar muitas coisas. Uma novidade maravilhosa, uma criança maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Mas, se eu acrescentar a esta palavra a imagem da cidade do Rio de Janeiro, pronto, você já se remeteu imediatamente ao apelido Cidade Maravilhosa, que é comum, famoso. Você pode, de repente, até se remeter à música Cidade Maravilhosa e sair cantarolando por aí. E note, mesmo sem dizer que esta cidade é o Rio e que o Rio é a Cidade Maravilhosa, você já sabe de tudo isso. E essa imagem com esta palavra te remete a muita coisa. Então, nós podemos dizer que as palavras nas imagens, elas adquirem a mesma função de uma imagem em um texto. Elas dão glória, elas esclarecem, elas elucidam. Mais que isso, as palavras conferem às imagens quase sempre o sentido da atualidade, do imediato, da cultura local, da ação proposta, quase sempre uma indicação de consumo, né? Se a gente levar em conta a propaganda, e que isso é o que mais tem nas imagens e nas palavras associadas às imagens. Então são legendas, letreiros, muitas vezes que sobrepõem as imagens, que vão dar a elas um local e até mesmo uma nacionalidade, porque muitas das imagens que a gente vê hoje no jornal, na televisão, elas são produzidas nessa era de globalização por agências internacionais e elas acabam sendo vendidas, né, para todo mundo. Mas, nos tempos de hoje, não são só as agências de publicidade ou as grandes emissoras de televisão que estão ocupadas em produzir imagens o tempo todo. Nós todos estamos fazendo isso. Veja o caso das redes sociais. Muitos de nós precisamos, sentimos necessidade mesmo de produzir imagens de todo lugar que a gente vai, de qualquer jantar que a gente faz, do trabalho, da sala de aula, da academia, de um show. Por algum motivo, isso fascina a muitas pessoas. A ideia de ter a sua vida contemplada por outras pessoas através de imagem. Veja esse exemplo da professora Laura, que está na página 28 do caderno da nossa disciplina. Vi já há muito tempo em uma revista uma charge que mostrava um casal no alto de uma montanha gravando um pôr do sol. Um dizia ao outro: estou ansioso para chegar em casa para vermos este pôr do sol. Veja que este é um fato de anedota, mas não está muito distante do que a gente vê hoje. Tirando algum exagero, muita gente viaja pelo mundo e aquilo que elas contemplam ou apreciam fica mal registrado nas retinas, né, no olhar, mas fica para sempre registrado nas máquinas fotográficas, nos celulares, nos computadores e nas redes sociais. É como se a gente não precisasse ver as coisas, é como se a gente só precisasse registrar as coisas, criando imagens artificiais por meio das câmeras fotográficas que estão por toda parte. Isso é muito interessante,
pois elas podem trazer algum sentido, né? Além de compor os nossos álbuns de papel e agora os nossos sites, blogs, enfim, os nossos perfis nas redes sociais, essas imagens podem trazer algum sentido. Ou seja, as imagens são importantes e, além de tudo, porque preservam viva a memória de momentos, de acontecimentos históricos ou acontecimentos pessoais. Quantas vezes que você já não se pegou olhando para a foto de um ente querido já falecido e naquela foto, pelo simples fato de olhar para ela, você reviveu muita coisa, muitos momentos, se emocionou. Então, estamos falando de fotografia. Agora pense no poder de uma filmagem, ou seja, o registro de um momento com uma imagem em movimento e som. E pense nas possibilidades educacionais das obras cinematográficas. Quanta coisa não é possível aprender e ensinar assistindo filmes e documentários. Os mais caros, os filmes mais caros, podem reconstruir cidades históricas, acontecimentos de centenas de anos. Já os documentários, que podem ser produzidos com poucos recursos também, podem registrar coisas que são feitas hoje na sua escola, por exemplo, e que daqui a algum tempo você vai poder usar essas imagens, esse documentário, para mostrar para outras gerações de alunos como as coisas funcionavam numa época passada. Então tudo isso é muito fascinante e quando a gente fala disso, nós estamos falando de audiovisual. Então veja essa definição. Audiovisual é um termo genérico que pode se referir às formas de comunicação que combinam som e imagem, bem como a cada produto gerado por estas formas de comunicação. Ou ainda, a tecnologia empregada para o registro, o tratamento e a exibição de som e imagem sincronizados. Veja então que estamos falando de comunicação, som, imagem e tecnologia. E quando a gente pensa nas nossas crianças, nos nossos educandos, nos nossos alunos, nossas alunas, esses meninos e meninas já estão chegando na escola totalmente inteirados dos processos audiovisuais. Eu vou passar para você agora alguns dados que eu recolhi em uma pesquisa de uma universidade espanhola. As novas gerações nascem com o DNA digital. Elas são capazes de usar os chamados tablets mesmo antes de aprender a andar. E para muitas crianças, esses pequenos aparelhos já se transformaram no brinquedo favorito. Quem é mais velho, nascido lá nos anos 80 ou de 80 para trás, vai se lembrar daquelas coleções de jogos de tabuleiros. Aí nessa caixa que está aparecendo, nessa imagem, viam 50 jogos. E era um luxo você ter um brinquedo desses. Só que os tablets de hoje eles podem armazenar 150 mil jogos. E os especialistas afirmam que a idade de iniciação para entender os conteúdos dos meios eletrônicos está diminuindo. Olha, a partir dos 2 anos, as crianças atuais elas conseguem ver televisão, que é uma tela com a qual elas não podem interagir. Porém, os tablets, que com o polegar você pode interagir, eles são usados já desde a mais tenra infância. A criança com menos de 1 ano está usando. Então, veja os dados dessa pesquisa que eu disse que vou compartilhar com vocês. Nascem no mundo, a cada dia, 3 vezes mais smartphones do que bebês. E 25% das crianças de 8 a 12 anos têm celular e preferem de presente de Natal um telefone celular mais avançado do que um brinquedo convencional. Esses aparelhos são um instrumento habitual para 1 em cada 3 crianças com mais de 13 anos no mundo. Essa pesquisa é mundial, portanto ela considera todos os lugares, inclusive aqueles completamente excluídos da era digital. Se a gente for olhar para uma escola brasileira, quase todas as crianças têm e interagem com o celular. E é claro que tudo isso vai ter reflexos positivos e negativos no processo de aprendizagem. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer da disciplina. Mas a realidade é que as imagens e sons estão por toda a parte e cada vez mais integram e transformam a vida de quem vive principalmente nas cidades, mas também no campo. Ou seja, existe uma relação muito importante entre o audiovisual e a sociedade. E isso não é de hoje não, viu? Os homens das cavernas, mesmo antes da escrita, já pintavam nas paredes de pedra imagens de caças, de animais, de rituais sagrados. E muitos arqueólogos descobriram que essas pinturas nas cavernas foram feitas de tal maneira que quando se passa a tocha, ou seja, quando você passa o fogo sobre essas gravuras, os animais e as representações se movimentam. Veja essa representação rupestre, É uma sequência de imagens da mesma cena.
Em cada quadro, o animal representado está numa posição. Se a gente olhar do início ao fim, a gente vai ver que quem desenhou lá na pré-história, muito provavelmente quis representar o movimento do bicho. Então, o desejo do homem de registrar em imagens o que ocorre e fazer com que essas imagens se movimentem e colocar nelas o som é tão antigo, eu acredito, quanto o próprio homem. Por isso que nem é de se estranhar quando a gente se depara com um acontecimento importante, às vezes pessoas em situação que precisam de ajuda e em volta um monte de gente que, ao invés de ajudar aquelas pessoas, ficam filmando para depois postar em alguma rede social. Bom, já que o nome da nossa disciplina é audiovisuais e já que um dos objetivos é entender como os audiovisuais são imprescindíveis nos atuais processos educacionais, nada melhor do que a gente usar esse recurso, o audiovisual, como uma possibilidade didática aqui no nosso encontro presencial. Pois bem, o canal Futura exibiu uma série em 2014 que falava sobre os audiovisuais. Foram 15 episódios, mas eu proponho que a gente assista agora o primeiro episódio. Os outros todos estão disponíveis na plataforma YouTube e podem ser acessados a qualquer momento. Então você vai assistir ao vídeo e quando esse vídeo terminar, o mediador ou a mediadora aí no polo vai propor para você a primeira atividade da nossa disciplina, que vai ser o Pratique de número 1. Esse Pratique é avaliativo e as instruções serão dadas para vocês aí no polo presencialmente. Então é isso, pessoal. Assistam ao vídeo e a gente se encontra sempre, durante as próximas 4 semanas que vão correr a disciplina lá no ambiente virtual de aprendizagem, interagindo, propondo novas leituras e atividades. Um abraço muito especial para vocês.